Salve, salve você que nos escuta, começando mais uma edição do podcast Camaradas Futebol Clube, edição de número 20. Eu sou o Matheus Guedes e tenho a companhia hoje do meu camarada Júnior. Salve, Júnior. Salve, Matheus. Salve, Luiz. Sempre um prazer, tamo junto. E também como o Júnior já adiantou, né, o camarada Luiz Francisco Prates. E aí, Luiz, como vai? Salve, salve, camaradas. Boa noite. Sempre uma satisfação enorme estar acompanhado de vocês. Vamos para mais uma mesa redonda sobre futebol. Vamos nessa. Hoje estamos sem os camaradas André e Felipe, mas não sei se vocês estão ouvindo aí. Estou na companhia da minha filha, Catarina, está participando aqui com a gente hoje. 6 meses já na podosfera. Hoje a gente está gravando essa edição numa sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13 de agosto, uma sexta-feira fria, pelo menos aqui em São Bernardo do Campo. E a nossa pauta hoje está um pouquinho extensa, né? A gente tem que falar aí das quartas de finais da Libertadores, bastante coisa que rolou aí nesses jogos de ida. Também inevitável, né? A gente não falar de Lionel Messi, Barcelona, Paris Saint-Germain e toda essa novela. Mas antes de começar, queria, como já é de praxe, né? Infelizmente é de praxe aqui no nosso podcast, começar essa edição aqui desejando ali nossas forças, nossas condolências para todo mundo aí que infelizmente teve parentes aí que se foram pelo Covid, amigos, né, que perderam pessoas queridas. A gente sabe que já estamos vendo a luz no fim do túnel, né? Então se vacinem, continuem se cuidando e vamos cobrar aí por justiça, né, aos responsáveis pelo genocídio aí do povo brasileiro, que já levaram mais de 560 mil vidas. Toda a força aí para quem teve essas perdas aí durante esse caminho e seguimos juntos em frente aí. Começando então a falar aí da nossa pauta, começar por Libertadores, né, as quartas de finais, pelo primeiro jogo aí que rolou, que foi o jogo entre São Paulo e Palmeiras, né? O choque rei, né, o único jogo entre brasileiros que nós tivemos. Foi um jogo mais físico do que técnico, né? O São Paulo até saiu na frente. O primeiro tempo foi meio enroscado, mas no segundo o São Paulo começou melhor. O São Paulo saiu na frente, teve volume ali para aumentar essa vantagem, mas o Palmeiras conseguiu buscar o empate, que para mim teve falha do Volpi. Não vou dizer que foi um frango, mas pelo menos era uma bola defensável. E depois o Palmeiras tomou conta do jogo ali e terminou até melhor, né? Mas o Abel Ferreira, ele tá com esse jejum contra o São Paulo, ele nunca ganhou de São Paulo, mas esse empate aí dá um sabor de vitória para ele, porque tem a vantagem do gol fora de casa e coloca o Palmeiras ele numa situação bem confortável para ele jogar em casa, né? E com o São Paulo precisando fazer o gol, porque o Palmeiras ele gosta mesmo de jogar no contra-ataque. Mas queria saber de vocês aí, começar por você, camarada Luiz. Quais foram as suas impressões aí de São Paulo 1, Palmeiras 1? Então, a impressão que o Palmeiras de Abel Ferreira me passa é que o time joga mais à vontade quando a partida é válida por um campeonato de pontos corridos. E parece que o time joga sem pressão, joga mais à vontade. Já nas competições de mata-mata, o time me parece que se preocupa mais em jogar com o regulamento debaixo do braço, adota uma cultura bastante resultadista. Tanto é que, como você bem mencionou no início do seu comentário, o Palmeiras melhorou depois que arrancou o empate lá no Morumbi. No geral, foi um jogo bastante burocrático, né? As equipes se estudando, naquela postura mais cautelosa de não querer tomar gol. E, retomando o meu raciocínio, você pode ver que a gente pode reparar que o Palmeiras deslanchou, né, na fase de grupos, e desde que chegou ao mata-mata tem adotado uma postura mais atenta ali na defesa, mais cautelosa, muito por causa da regra do gol qualificado, né? E, ao meu ver, não deveria estar sendo mais aplicada nas competições da Conmebol, da mesma forma que já não é mais aplicada nas competições da UEFA, né? Desde esta temporada que a UEFA
aboliu essa regra, né? Na Copa do Brasil essa regra também não existe mais, mas isso aí é papo para outra discussão, para outro debate. Mas, enfim, o resultado foi excelente para o Verdão, que joga ou por um 0-0 em casa ou por uma vitória simples para se classificar para a semifinal. Eu costumo dizer que clássicos não têm favoritos, né? As forças costumam se equilibrar, mas não dá para negar que o Palmeiras vai numa situação mais, digamos, confortável. Não apenas pelo regulamento, que permite o gol qualificado, mas também pela sua fase na temporada, né? Tá ali na parte de cima do Campeonato Brasileiro, com atuações consistentes, brigando por título, enquanto o São Paulo ainda não se encontrou, né? No Campeonato Brasileiro. Vem de uma classificação épica contra o Racing na Libertadores, mas não começou em vantagem no Clássico, né? Nas quartas de final, então continua ali com o sinal de alerta ligado. O time parece que não se encontrou, né? Desde o título do Campeonato Paulista. Curiosamente, contra o mesmo Palmeiras. Eu vou muito na linha do Luiz também, porque o jogo de volta, o jogo da volta, o Palmeiras vai jogar no estilo que ele prefere, né? Que o gol qualificado permite aí para quem tem um resultado, um gol fora de casa, né? Jogar no contra-ataque, já que o 0-0 é do Palmeiras. Então, São Paulo vai ter que sair para o jogo e eu acho que o Palmeiras, né, vai poder usar a velocidade do Wesley, do Rony, do Dudu, depende de quem ele vai escolher para entrar, porque esse estilo que o Palmeiras tem é farto, né? Dá para escolher, ainda tem a opção de segundo tempo. O Palmeiras tem um elenco muito bom para essa característica de contra-ataque. Só fiquei muito decepcionado, porque eu estava esperando bastante desse jogo, porque quando eu vejo as escalações, né, eu vejo o Gustavo Scarpa e o Benítez no banco. E são os dois melhores jogadores dos dois times no momento da atual temporada. Né? O Gustavo Scarpa está voltando aos velhos momentos dele na época de Fluminense. Está jogando como nunca jogou no Palmeiras, ele já está lá há um bom tempo. Agora que ele está justificando, né, o investimento que fizeram nele. O cara é muito bom jogador e nessa forma aí que a gente não vê há muito tempo, ele faz a diferença. E o cara fica no banco, né? Mostrando exatamente a proposta que o Abel quis levar para o Morumbi. O Crespo ainda dá para amenizar um pouco, porque o Benítez só vive se machucando, né? E nunca tem condição de jogar todo o tempo. Mas a gente foi observando ao longo do jogo que a proposta dele também, por mais que o cara tivesse 100%, era não entrar com o jogador, né? Então todo mundo optando por preencher o meio-campo ali com um monte de gente para marcar e fica difícil, né? Sair uma jogada criativa. O Rigoni não jogou bem, como ele vem jogando nos últimos jogos. São Paulo está cheio de desfalque aí por lesão. Então o jogo acabou decepcionando um pouquinho. No geral, acho que o Palmeiras tem um pouquinho de favoritismo, mas é muito pequeno. E eu acredito que vai ser um jogo mais aberto. Né? Se o Palmeiras optar mais uma vez por não escalar o Gustavo Scarpa, acho que é até perigoso, porque dessa vez acho que o São Paulo vai com tudo ali, né? Para tentar fazer pelo menos um gol, para tirar essa vantagem inicial que o Palmeiras conquistou ali no primeiro jogo. Mas vamos ver, né? Tô confiante de um segundo jogo melhor. Aí coloco aí 55, 45 para o Palmeiras, um ligeiro favoritismo. Eu só queria destacar aí, antes da gente passar para o próximo jogo, dois jogadores aí que tiveram uma boa atuação nesse primeiro jogo. O primeiro, o Luan, né? O Luan, meio do São Paulo, como ele combate bem ali no meio-campo, né? Ele é muito físico, ele estava ganhando quase tudo ali no meio-campo. E ele tem uma estrela contra o Palmeiras, né? Ele que fez o primeiro gol do São Paulo no segundo jogo da final, lá que deu o título pro São Paulo do Campeonato Paulista. E destacar também o Dudu, né? Que foi o primeiro jogo dele não foi o primeiro como titular, foi o primeiro titular na Libertadores, né, depois dessa volta. Mas o Dudu fez aquilo que se espera dele, né? O Palmeiras, por ser um time que é propositivo, que se propõe a ser atacado para depois atacar,
é muito importante para ele ter um cara como o Dudu, que consegue ali numa jogada individual abrir espaço para que o time consiga fazer gol, porque o Palmeiras a gente sabe que quando está atrás do placar, ele não se comporta muito bem, né? Até deu sorte ali no gol que fez contra o São Paulo, mas para a estratégia do Palmeiras funcionar, ele tem que fazer o primeiro gol. E com o Dudu, melhora demais as chances do Palmeiras de conseguir esse primeiro gol e ficar em vantagem, né? Ele deu pelo menos dois gols para o Breno Lopes, né, no primeiro tempo. Só que ali, talvez aquele gol lá da final da Libertadores tenha sido meio que um talismã mesmo. Né? Não espere do Breno Lopes fazer mais daquilo todos os jogos. Acho que ele é bem limitado tecnicamente, ficou bem claro aí no primeiro tempo. Mas meu destaque é para esses dois jogadores. Mas passando aí do jogo dos brasileiros, né, indo para o próximo jogo que aconteceu ali na quarta-feira, no 7h15 da noite, o Flamengo foi até Assunção jogar contra o Olímpia, um jogo que bizarramente teve público, né? Porque o Paraguai não tem nem 5% da população totalmente vacinada e liberaram público nesse jogo. Eu achei até que tinha gente demais, gente aglomerada. Enfim, uma situação bem bizarra que aconteceu aí. E assim, esse era o jogo que acho que todo mundo tinha consenso, né? Que era o jogo que era mais desigual, assim, que tinha mais disparidade entre os dois times. O Olímpia sabe-se lá como chegou até as quartas de final, mas sabe que ia pegar o time mais forte dessa Libertadores, que era o Flamengo. E nem surpreende, né? O Flamengo ter vencido com tanta vantagem no placar. Mas é bizarro porque foi um jogo que o Flamengo não precisou passar o trator, né? Não precisou ser avassalador, como tem sido aí nessa chegada do Renato, um time que lembra um pouco até aquele time do Jesus. O Flamengo nem precisou passar o carro em cima do Olímpia. Foi natural, né, que o placar foi construído, foi ali no talento do Arrascaeta, do Gabigol, do Bruno Henrique. O Olímpia até tentou, né, competir com o Flamengo, ficou um ambiente meio hostil, um jogo meio pegado, até por conta ali da infeliz lesão, né, que o lateral do Olímpia teve ali, o Salazar. Um lance totalmente sem querer ali, mas que foi muito grave o que aconteceu com ele. Te deseja melhoras aí. Mas mesmo que o Flamengo tenha tido essa dificuldade, essa temperatura alta, mais alta do que se esperava, naturalmente o talento fez a diferença. O Flamengo fez 4-1, poderia ter feito 5, 6 tranquilamente. Só antes de passar para você, Júnior, eu deixei destacado aqui no roteiro, né? Que o Flamengo ele tem um histórico de flamengadas aí, né? Durante sua história na Libertadores. O Flamengo sempre tem aqueles vexames ali que já ocasionou alguns vexames, né? Que parece que só acontece com o Flamengo, esse tipo de coisa. Mas acho que dessa vez, nem se 11 cabanhas estiverem usando a camisa do Olímpia, o Flamengo vai sair da semifinal, né? Quero saber seus comentários sobre esse jogo. Eu não consigo nem pensar dessa maneira, não consigo cravar, não, porque quem viveu Cabanhas fica com o pé atrás de qualquer coisa. Mano. Eu lembro, você vê como essas coisas são traumáticas, cara. Eu lembro tudo que eu fiz no dia, cara, que o Flamengo foi desclassificado aí para o América do México. Exatamente esse dia, eu lembro que eu discuti com a minha mãe, quase quebrei sofá, dando soco, né, de raiva, minha mãe pedindo para eu ficar calmo. Eu falei, como é que fica calmo? Time desse, não sei o quê. Então eu lembro todas as passagens, né? Eu tinha ingresso para ir no jogo e eu decidi não ir porque um amigo meu nunca tinha ido no Maracanã, então eu falei, pô, vai no meu lugar. Aí dei meu ingresso para ele, aí o Flamengo perde, até hoje eu culpo esse cara, eu sou meio assim, entendeu? Então o cenário tá aí, né? Para a Flamengada acontecer. Eu não vou, não vou nem dizer que é impossível, cara, porque tem coisa que o Flamengo faz na Libertadores que não dá para acreditar, né? Eu acho que os caras têm que entrar focado, porque se entrar como entrou contra o Internacional, vai perder. O jogo contra o Inter, o início do jogo, o Flamengo chegava no ataque com muito mais potência, né? E o Inter tentando contra-ataque, o Flamengo chegava na cara do gol, foi dando toquinho, ninguém queria chutar, aquele preciosismo, né? Todo mundo querendo fazer o golaço, aí é toque daqui, toque dali, acabou que levou um, dois, e aí já era. Então não pode brincar não, né? Contra o Olímpia eu acho que já vai ter alguns desfalques, né? Tem a galera contraindo Covid, tem, tem essa novidade aí das ameaças contra o Arrascaeta, não sei nem se vai ser interessante
escalar, é melhor deixar ele de fora. Então tem que ficar ligado, né, para não acontecer nada de extraordinário, né, e a desclassificação acabar rolando. O jogo ali, você falou do público, né? Eu queria também comentar, porque eu também fiquei. Eu acho que eles acabaram colocando o público porque eles sabiam que na volta, né? O jogo vai ser em Brasília e vai ter público de novo. Então, eles devem ter pensado para não ficar numa desvantagem nesse sentido, né? Extra-campo, acabaram liberando ali o público e o estádio é bem acanhado, né? Então, fica bem aglomerado, né? Por mais que tivesse pouca gente ali, tá todo mundo muito próximo. Aí eu não consigo entender, né, como é que o, os responsáveis pela saúde do Paraguai conseguem corroborar com isso, né? Mas ainda assim, se eu ainda vejo, né? Não sei como é que tá lá a questão de shopping, cinema, né? Ainda acho que um cinema, essas coisas também são até piores por conta de estar tudo num local enclausurado. Mas torcer para que não aconteça o pior lá, né? E quanto ao jogo em si, eu pensei que o Flamengo teria até um pouco mais de tranquilidade, né? Mas a gente sempre fica conversando sobre o jogo, pensando nesse tipo de situação, mas quando a bola rola na Libertadores, é que o filho chora, a mãe e o pai não vê. Então não tem muito essa questão aí de que o time está muito melhor que o outro, tem a folha de pagamento alta e o outro não tem, mas na hora ali são 11 caras com, com a energia lá no alto, adrenalina braba, disputando ali o último prato de comida da vida de cada um. Então o negócio fica encrespado, né? Então acabou que o Flamengo contou com uma ajuda do. Ajuda ali não, né? Por mais que a gente pode debater se o VAR vai melhorar a sua atuação, de que maneira que ele vai agir, mas acabou que corrigiu um erro do juiz ali, e o Felipe Luiz, que estava expulso até o momento, voltou e o Flamengo teve um pênalti, então mudou a história do jogo todo ali, né? Poderia ser uma história muito diferente, porque o Flamengo ia tomar uma pressão, ia ser uma falta perto da área, ia ser 1-0 e um a menos. Do nada virou 2-0 e aí deu um pouco mais de tranquilidade, né? Por mais que tenha levado o gol no finalzinho, continuou com 11 em campo, que faz muita diferença. No jogo fora de casa, a pressão ia ser enorme. Eu só acho que tem que melhorar nessa intervenção do VAR, porque gera muito debate depois, né? Então aí entra vários fatores, né? Entra o clubismo, entra um monte de coisa. Mas até que esse lance não foi tão demorado assim, né? Foi porque foi muito logo em seguida, já foi logo uma esticada rápida e, e aí acabou que mudaram a marcação. Mas já aconteceu lances aí da bola ficar rolando vários e vários tempos e depois a marcação volta. Eu acho que o VAR tem que logo paralisar ali, o juiz para, é chamado por alguém, né? Para e já logo analisa, porque se espera o contra-ataque acontecer, sai um gol do Olímpia ali, ia ser até pior. Foi a segunda situação pior, né, que poderia ter acontecido, foi um jogador expulso. A primeira é se sai um gol dos caras, né? Numa escala de prioridade ali do que é ruim ou não acontecer. Aí depois, no segundo tempo, o Flamengo dominou. No segundo tempo, o Flamengo fez um jogo que eu achei que seria o jogo como um todo, né? No segundo tempo, o Flamengo jogou muito melhor. O treinador do Olímpia, quando precisa trocar o lateral direito, né, por conta do acidente ali, né, com a Arrascaeta, ele acabou colocando um cara que o Bruno Henrique explorou bastante por aquele lado. E aí acabou sendo muito mais tranquilo, né, no segundo tempo a vitória. No segundo tempo, o Olímpia foi uma perda muito fácil, né? Então, dependendo do que for acontecer aqui no Brasil, lá em Brasília, eu acho que o jogo não vai fugir muito disso, não, né? Se o Flamengo não entrar no estilo Papai Joel está se despedindo para a África do Sul, difícil acontecer alguma coisa, né? Mas, em se tratando de Flamengo, tem que ficar esperto.
eu acredito que, independentemente do que aconteça na partida de volta entre Flamengo e Olímpia, o Olímpia tem que mentalizar que superou as expectativas, né, nesta Libertadores. Conquistou a classificação para o mata-mata na última rodada, na Bacia das Almas, num jogo para lá de emocionante, né, contra o Deportivo Táchira, da Venezuela. Acabou se classificando pelo saldo de gols e nas oitavas de final conseguiu tirar proveito da instabilidade do Internacional, mesmo não sendo o favorito, né, no duelo. Acabou se classificando nos pênaltis. Contou com um pouquinho de sorte também, né, porque é muito raro Edenilson errar uma cobrança de pênalti, mas ele acabou falhando no tempo normal. E na disputa de pênaltis, o Olímpia conquistou a vaga em pleno Beira-Rio. Então, independentemente de se vai ficar com a vaga ou não, com certeza os torcedores do Olímpia têm noção, né, estão cientes, estão, de certa forma, conformados, né, com a campanha que o clube está fazendo na Libertadores. Está longe de ser um time brilhante, né, um time igual ao que o clube paraguaio teve nos seus tempos áureos, ou até mesmo em um passado recente, né, quando foi finalista e acabou perdendo o título para o Atlético Mineiro em 2013. Mas, de certa forma, é bacana, né, ver o Olímpia de volta aos holofotes do futebol internacional. Sim, sim, uma camisa totalmente cheia de história aí, né? Que enverga varal aí pela América do Sul. É uma pena, né? O Olímpia tá numa situação muito ruim. Mas aí são sintomas do nosso tempo, né? A gente tá falando de times que antigamente era forte, hoje eu acho que a balança comercial ela pesa bastante. E então um exemplo é o próximo jogo aí que eu ia falar, né, sobre o River Plate e o Atlético Mineiro, né? Um exemplo, a gente tá vendo só um argentino só, né, nessa fase de quartas de final. E, o River joga contra o Atlético Mineiro, que é um time que, por exemplo, tem o poder de tirar um jogador do River, que é o Nath Fernandes, um jogador super importante, né? Isso aí diz muito sobre como roda aí as forças de poder financeiro na América do Sul e também conta bastante também com um pouco de bondade ali da Conmebol por distribuir muita vaga para o futebol brasileiro, acaba ficando cheio de brasileiro e a gente vai perdendo essas camisas pesadas aí ao longo dos anos. Mas, de fato, muito legal ver o Olímpia chegando nessa fase. Felizmente é uma presa muito fácil para o Flamengo, né? Mas a gente espera ver eles mais para frente aí com um time mais forte, fazendo jus aí à história que esse time tem na Libertadores. É, Passando aí então para o jogo do Atlético, né? Como eu tinha falado, depois do jogo do Flamengo teve River Plate 0, Atlético Mineiro 1, no Monumental de Nunes, né? O Galo ele se segurou bastante aí no primeiro tempo, precisou do Everson para segurar o 0-0. O River atacou muito, o Everson foi muito importante aí para manter o placar zerado no intervalo. E na volta o Galo voltou bem melhor, né? Voltou bem melhor que o River e até que conseguiu aí abrir o placar e contou com esse cara aí que eu comentei, né? Que era o atleticano que mais conhece essa cancha milionária aí, que é o Nath Fernandes. Ele que abriu o placar, não comemorou, né? Por respeito ao clube que ele fez história, uma figura aí do River Plate nesses últimos anos. Né? Chegou depois do título de 2015, foi campeão em 2018, vice-campeão em 2019, semifinalista em 2020. Um cara aí que está marcado na história do River Plate. Mas assim como ele abriu o placar, ele também jogou contra o Atlético, né? Foi numa entrada aqui, gerou até um pouco de discussão se era para vermelho ou não, mas ele acabou expulso. Mas mesmo assim o Galo segurou o placar e vai para BH com vantagem. Mas assim, vai entrar na semana que vem em campo, entra com vantagem, mas entra assim o seu jogador mais cerebral. E se eu fosse o Cuca, a galera do Atlético Mineiro ali, eu entraria também com um pouquinho de cautela, né? Que cautela é demais, nunca é demais contra esse River Plate, que é um time que já está acostumado aí a remontadas, né? Um time que em 2015 perdeu no Monumental de Nunes por 1-0, perdeu para o Cruzeiro por 1-0. Na volta colocou 3-0 no Mineirão, né? Se classificou. Um time também que perdeu o primeiro jogo contra o Grêmio em 2018, na semifinal, virou o jogo 2-1 lá na Arena do Grêmio e se classificou para a final no ano que foi campeão.
Ano passado também a gente quase viu outra remontada contra um brasileiro, né? O River que perdeu aquele primeiro jogo para o Palmeiras 3-0, abriu 2-0 na volta e até agora a gente não sabe como o River não virou aquele jogo, né? Que eu já tinha comentado aqui uma vez que um time para ser campeão, antes de tocar o céu, ele precisa passar pelo inferno, e olha que o Palmeiras passou o inferno naquele jogo, não tá escrito. De cabeça que tô lembrando também, um outro jogo que o River, acho que foi 2017, se eu não me engano, contra o Jorge Wilstermann, que lá em Cochabamba o River tomou 3-0 e na volta foi 8-0, também conseguiu se classificar para a semifinal daquele ano. Enfim, é o River de Marcelo Gallardo do outro lado, né? Então, assim, que a vantagem do Galo é boa, isso é fato. E o time do Galo talvez seja melhor que o do River, isso também é fato. E aí, um dos sintomas, tá no que eu falei antes aí, né? Que é um time que conseguiu contratar o Nath Fernandes e o River, ano após ano vai perdendo peça, o Galhardo tem que ficar remontando o time e tá sempre chegando longe. Então, cautela para o River, cautela para o Galo, porque do outro lado tem o River de Marcelo Galhardo. E desse time a gente não deve duvidar. Passando então para o último jogo, que Foi sim, Matheus, 2017. Foi 2017, né? Isso. Desculpa cortar aí o raciocínio. Não, tranquilo. E o que você está falando é contra o Wilstermann, né? 2017, foi a Isso, quarta de exato. finais. Depois o River Exato. cai para o Uma Lanús. 3-0 na ida e fez 8-0 na volta. E passando então aí, obrigado, camarada Luiz, por confirmar. A minha memória não me traiu. O último jogo foi do Fluminense, né? O jogo que o Flu empata aos 50 do segundo tempo, que é um gol que deixa o confronto em aberto, né, para o jogo da volta. Só que se você parar e colocar essa narrativa solta, ela até parece algo bom para o Fluminense, quando na verdade não foi bem assim, né? Porque o Fluminense tinha a vantagem de ter um jogador a mais em campo, estava jogando em casa, estava 1-1 quando o Fluminense teve um a mais, né? Ficou aí quase 20 minutos jogando com um jogador a mais. Tomou o segundo gol num pênalti meio bobo do Nino, né? Tinha acabado de voltar aí da seleção olímpica, medalhista de ouro. Fez um pênalti totalmente tosco, que colocou o Barcelona em vantagem. E só que o Fluminense consegue um empate, só que assim, né? Tá em aberto, o Fluminense tem condições de ganhar contra esse time bem montado do Barcelona, tem condições de ir lá em Guayaquil e ganhar? Tem, mas vai ser muito difícil. O Flu tá pressionado, né? 3 derrotas seguidas no Brasileiro. O time do Roger ele tem que se reorganizar aí que vai jogar a vida em Guayaquil. Se passar, né, vai para a semifinal, provavelmente vai fazer o Fla-Flu. Acho que, não sei se vai ser o maior Fla-Flu de todos os tempos, depois o Junior pode até confirmar aí o que ele acha. Mas se não passar, vai cair uma bomba de pressão lá nas Laranjeiras. E eu acho bizarro cair uma bomba de pressão nas Laranjeiras, porque a gente está falando de um time limitado. O Fluminense é um time limitado, um time cheio de refúgio, se você for parar para pensar, todas as contratações que o Fluminense fez, de jogadores que já rodaram bastante aí, que não tem mais tanto mercado dentro do futebol brasileiro. E mesmo assim o Roger consegue levar esse time até as quartas, né? Só de ter chegado na Libertadores eu já acho uma vitória para o Fluminense. Passou em primeiro no grupo do River, chegou às quartas de final. Não sei o que esperam mais desse time, mas enfim. O que você achou aí, Luiz, desse jogo? Fluminense 2, Barcelona 2. É aquele jogo típico em que o torcedor reconhece o ímpeto do time, reconhece as dificuldades que foram enfrentadas, mas que mesmo com todas essas circunstâncias, fica aquele sentimento de que o time poderia ter feito algo a mais, justamente por causa dessa vantagem numérica que o Fluminense conquistou no segundo tempo. Mas isso também é muito mérito do Barcelona de Guayaquil, que já há alguns anos vem aprontando na Libertadores contra times de maior prestígio, vem chegando longe, vem mais do que conquistando bons resultados, vem apresentando um futebol decente, um futebol agradável de se ver. Então, o Fluminense não vai ter uma parada fácil lá em Guayaquil, não. Mesmo que jogue por uma vitória simples para se classificar. O Barcelona vacilou muito, né, ao deixar escapar a vantagem, com um a mais nos acréscimos. E o trunfo do Fluminense vai ser a experiência de jogadores como Fred e Nenê, né, para guiar essa garotada
rumo a mais uma classificação na Libertadores. Roger vem fazendo, no geral, um bom trabalho, né? Como bem já foi citado aqui. Como bem já foi citado aqui, um time de operários, vamos dizer assim, né? Um time sem tanto prestígio quanto o maior rival, que é o Flamengo, ou quanto os endinheirados Palmeiras e Atlético Mineiro, mas fazendo uma boa campanha na Libertadores, ficou em primeiro lugar num grupo com o River Plate, chegando inclusive a vencer o River Plate na casa do River Plate no dia do aniversário do River Plate. Então, vem sendo uma campanha memorável para o Fluminense, né? Neste ano em que o tricolor das Laranjeiras retorna à maior competição do futebol sul-americano, maior competição interclubes do futebol sul-americano. Então, o Fluminense vai ali em busca do imponderável, né? Do improvável lá no Equador. E aí Roger fica naquele dilema complicado, né? Poupa ou não poupa no próximo jogo do Brasileirão, depois de 3 derrotas seguidas? Olha, eu arriscaria, viu? Eu iria com a escalação alternativa e tentaria a classificação lá no Equador. É arriscado? É. O treinador tem que assumir a responsabilidade por esse momento de instabilidade do time, né? Mas vai que dá certo. Se der certo, vai cair nas graças dos torcedores. Até para comentar o que o Matheus comentou sobre, o Matheus falou sobre esse Fla-Flu, né, se acontecer, eu acho que ele vai ser o maior Fla-Flu também, cara, de todos os tempos, né? A gente vai poder colocar outros aí, mas como nunca teve um numa fase tão avançada assim, de um campeonato tão importante, vai acabar sendo o Fla-Flu mais interessante aí, na, ao meu ver, né? Claro que se a gente for buscar lá atrás, vão existir outros que tiveram para a época, né? Alguma coisa, alguma relevância também, tem vários assim, né? Mas para uma competição desse tamanho, acho que vai ser gigantesco. E aqui o que eu vejo, né, dessas críticas que ficam caindo sobre o Roger, né, e o time do Fluminense, eu acho que vai muito de uma situação que o Brasil enfrenta com vários outros clubes, né, que, que são as narrativas, né, que prejudicam o andamento do trabalho de vários treinadores, que pelo Brasil ser continental e ter vários times espalhados, tem uma galera que acredita realmente que existem 12 times gigantescos e que esses 12 times são sempre candidatos a ganhar o campeonato. O Campeonato Brasileiro, quando começa, é o único campeonato que tem 10, 12 disputando título. Aí a galera fica falando essas loucuras e tem muita gente que acredita. E como eles acreditam nisso, ficam depois pressionando todo o trabalho que não encaixa da maneira que eles acreditam que deveria encaixar, né? Então você pega o Fluminense, que é realmente um time cheio de refúgio, com, com pouco investimento, né? Contando mais com a base. Aí o torcedor é levado a acreditar que aquele time ele tem que disputar o título do campeonato. Não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. A gente sabe hoje aí que o Campeonato Brasileiro tem 3 times disputando o campeonato. É o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo. E os outros times vão disputar para chegar na Libertadores. E o Fluminense está ali na disputa para pré-Libertadores, mas basicamente para mim é time de Sul-Americana. Só que na cabeça do torcedor é um time que tinha que estar disputando o campeonato, né? Então, por quê? Porque é grande. Ninguém está aqui questionando a história do clube, não, gente. A história do clube está lá, para ser sempre enaltecida, sempre lembrada. Mas a gente tem que viver o momento, né? A gente sabe que o Cruzeiro é grande e o Cruzeiro onde está agora? Não tem como a gente colocar Cruzeiro, Botafogo e Vasco agora como times candidatos a coisa nenhuma, né? Tanto que eles estão só na Série B, já saíram das competições de mata-mata que disputaram, não ganharam estadual. Mas se eles estivessem agora na Série A, seriam aí, não, candidatos a título, não sei o quê.
Então, eu acho que fica prejudicado o trabalho do treinador, que ele não tem paz quanto a isso, né? Aí tudo que ele fez na primeira fase da Libertadores, ninguém lembra. Foi primeiro no grupo que foi um dos grupos mais complicados de passar, passou bem. Aí agora ele está enfrentando um time muito bem montado também, que é o Barcelona, e vai decidir fora de casa. Aí mesmo que o favoritismo tá mais pro lado do Barcelona, né? Acredito que se o Fluminense conseguir voltar com a classificação, é uma façanha muito grande. E serve até para os torcedores, de maneira geral, colocarem a mão na consciência que, como o futebol é cíclico, né? Entender o momento do clube, não achar que todo ano o clube, por ter uma história rica, né? E que o time é para título o tempo inteiro, né? O que acontece aí com o Fluminense e com alguns outros clubes é que em Copas você tem a possibilidade de repente, conseguir um resultado melhor, porque são poucos jogos, né? Jogos de ida e volta, então você consegue, às vezes, surpreender. Mas a gente percebe num campeonato de ponto corrido a, a real condição do clube, quando ele está mediano, ou quando ele está enfrentando crises, né? É o caso do Fluminense, que está lá no meio da tabela para baixo, que é o máximo ali que ele vai enfrentar, que ele vai conseguir chegar, né? Não tem como ficar acreditando que todo ano vai disputar título, não. E é aquilo também, né, Júnior? Você falou de 12 grandes, né? Se for fazer um campeonato só com 12, alguém vai ter que ser o 12º, né? Não dá para ter 12 campeões. Acho que falta um pouco dessa consciência mesmo de que você tem que saber se o seu time está em condições de brigar pelo título ou não, né? Que a história ninguém apaga. Que ele tem que estar sendo, que ele tem que ser campeão, isso é um fato. Mas se ele tem condições é outra história. Mas vamos fechar essa rodada de Libertadores, né? Agora a gente tem a volta na semana que vem, os jogos de volta, e voltaremos para comentar aí desses semifinalistas, né? O que aguarda essas semifinais de Libertadores. Antes de passar para o assunto Messi, só também dar uma passada aqui na Copa Sul-Americana, que o Red Bull de Bragança Paulista, filial da empresa de energéticos lá de Bragança Paulista, foi até o Gigante de Arroito, né, lá em Rosário, enfrentar o Rosário Central, e voltou com um resultado enorme, né, um jogaço aí, que o time da Red Bull abriu 2-0, o Rosário descontou, abriu 3-1, o Rosário foi buscar o empate, e depois saiu o último gol aí marcado pelo Arthur, né, ele que fez um hat-trick, né, deu assistência para o gol do Praxedes. Grande jogo do time da Red Bull aí, agora vai definir em casa, mas tem uma grande vantagem aí, podendo chegar na semifinal. É o investimento dando frutos, né? O outro jogo que não teve brasileiros, né? O Sporting Cristal recebeu o Peñarol lá no Peru, lá em Lima, e perdeu por 3-1 para o Peñarol. Também um grande passo dos carboneiros aí rumo à semifinal da Sul-Americana. O Luiz tinha comentado aí do Olímpia, né? Como é legal ver esses times voltando a protagonizar grandes duelos, né? Nas competições sul-americanas. Por mais que o palco não seja adequado para a história do Peñarol, é legal ver o Peñarol brigando aí de novo por um título continental. Por mais que para isso tenha custado eliminar o meu time, né, da Sul-Americana. O Atlético Paranaense foi Matheus, até... Oi? só para não deixar de comentar que no jogo do Bragantino, né, do Red Bull contra o Rosário, saiu o gol do ilustre Milton Caralho, que o amigão adora quando ele aparece com uma gracinha. Quando eu vi que ele fez o gol, eu lembrei logo do amigão. Falei, pô, cara. Uma pena, né, que não teve depois do jogo Sport Center com a Tele e Amigão, com certeza ia render mais um meme aí para a E aí, posteridade. né, que o amigão enchia a boca para falar o Antero. Pô, amigão, você encheu a boca. Ele ficava Memorável. vermelho. Épico isso daí. No, Voltando aí, no outro jogo, o Atlético Paranaense foi até Quito, né, jogar no estádio Casablanca aí contra a LDU. Tava conseguindo segurar o resultado até o finalzinho do jogo, mas saiu o gol da LDU. Um gol de um rapaz chamado Djorkaeff, Júnior. Você deve ter visto o Djorkaeff jogar, né? Você que Pô, é um eu vi, pouquinho mais cara. Eu velho que a vi. gente. Jogava com O, a camisa 3, desfilava em campo, cara. Jogava demais. o pai do rapaz devia ser fã do francês aí. O Djorkaeff fez o gol da vitória da LDU, né? Agora vai
vai vir com vantagem para jogar na Arena da Baixada. E o último jogo, o Santos, de Fernando Diniz, saiu ganhando o Libertad do Paraguai, teve um jogador expulso, na sequência saiu o gol do Libertad, mas o Santos lá no finalzinho conseguiu a vitória por 2-1, né? Vitória heróica do Santos, e vai agora a Assunção lutar aí pela vaga na semifinal. Eu gostei bastante desse novo formato da Sul-Americana, com fase de grupos e mata-mata. Acredito que contribuiu, né, para aumentar o patamar da competição, deu uma valorizada legal. Eu achei a ideia boa, mas eu acho que a execução não foi tão legal, porque você passando um time só de grupo, chega um certo momento ali, Tem na esse quinta, detalhe. sexta rodada, que você tem um monte de jogo caça-níquel, que não vale já mais nada, né? Já tem Eu, bastante time eliminado. Se eu organizasse a competição, eu faria o seguinte: eu colocaria eu daria a vaga direta para os líderes de cada grupo e depois faria um mata-mata entre os vice-líderes de cada grupo e os terceiros colocados da Libertadores. Acho que daria uma emoção a mais e valorizaria mais a fase de grupos, né? Porque realmente fica aquela lacuna de só passar o primeiro e aumenta essa margem, né, de jogos que acabam não tendo tanta importância como deveriam ter. Não, com certeza. Eu faria algumas reformulações. Acho que isso aí a gente pode deixar para um próximo episódio esse debate que ele vai longe. Mas Verdade. tem tanta vaga, mas tanta vaga que a Conmebol dá, que se você parar para pensar que o oitavo colocado do Campeonato Peruano, por exemplo, ele tem mais possibilidades de jogar uma fase de grupo de uma competição sul-americana do que o quarto, porque o quarto vai para uma rodada de playoffs ali da, da Libertadores, enfrentam 3 playoffs, né? E geralmente os times são mais fortes, né? Sei lá, o terceiro colocado ali do Uruguai provavelmente é mais forte que o oitavo que o quarto do Peru. E já ali na Sul-Americana, não. E já na Sul-Americana, não. Nesse formato é o quinto contra o oitavo, o sexto contra o sétimo. Quem ganhar tá na fase de grupos. Então hoje o time que fica em oitavo tem mais condições de jogar 6 jogos de uma competição sul-americana do que o quarto, por exemplo. Mas aí é essa bonança de vagas aí que a Conmebol dá, que para mim não casa. A gente tem menos time do que eles querem colocar nessas competições internacionais. Aí acaba entrando uns Guabira da vida aí, que toma 6 do Grêmio, né? Na ida e na volta. Mas enfim, esse rende papo aí, camarada. Rende bastante conversa. Mas vamos passar para o próximo tema aí, falar dessa transação que aconteceu essa semana, que abalou, né, o futebol mundial. Porque é até meio irônico, né, que o Messi, ele quis sair do Barcelona e ele não conseguiu, e quando ele quis ficar, ele não pôde ficar. E quando foi decretada a saída do Messi, já parecia que tinha um destino certo, né? Só tinham 2 times no mundo, contando que a gente estava numa pandemia e que as contas dos clubes foram bem atrapalhadas por essa pandemia. Só tinha 2 times no mundo que poderiam contratar ele, né? São 2 times financiados por estados. O primeiro tinha acabado de anunciar uma contratação de 100 milhões, então ficou meio óbvio para onde que ele ia, que era o Paris Saint-Germain. E assim, né, é algo que abala, porque o Messi, ele é um símbolo catalão, né? Por mais que ele não seja catalão, o Messi é um jogador que passou a vida inteira no Barcelona, né? Um fruto de La Masia. O fato do Messi e de outros jogadores terem saído da base criou essa lenda em cima de La Masia, né? Que era uma das melhores bases do mundo, que depois não revelou muita gente, né? Muita gente de destaque. La Masia não chega nem aos pés da Vila Belmiro, por exemplo. Mas é um choque ver o Messi contra a camisa. Eu queria saber de vocês aí, vou começar com você, Luiz. O que você achou dessa transferência? Você gostou de ver ele no PSG? Você gostaria que ele fosse para outro clube, que ele continuasse no Barcelona? Qual foi sua impressão aí sobre esse movimento que aconteceu? Então, com essa transferência de Messi para o PSG, acaba sendo inevitável associar a política externa do Catar, né? Como a gente sabe, o PSG é um clube que recebe investimento do governo do Catar, que é um país que vai sediar, que é o país que vai sediar a próxima edição da Copa do Mundo, que mesmo com todo esse prestígio que adquiriu, não só por sediar a Copa do Mundo, mas também por ser o atual campeão da Copa da Ásia,
depois de investir bastante no futebol de base, de trazer um treinador que foi formado no Barcelona, de investir, inclusive, na naturalização de jogadores estrangeiros. Mesmo com esse crescimento no futebol, a gente não pode esquecer que o Catar está afundado em escândalos de corrupção, no que se refere à escolha da sede da Copa do Mundo de 2022, as denúncias de trabalho escravo nas obras para a Copa do Mundo, onde milhares de operários que em sua maioria vêm de países como Índia, Paquistão, Bangladesh. Milhares desses operários que estão trabalhando nas obras para a Copa do Mundo acabaram morrendo. Tem a denúncia de trabalho escravo, como já falei. Então, querendo ou não, o futebol acaba sendo utilizado como um instrumento para aliviar a barra de países de governos, melhor dizendo, né? De governos que são notadamente conhecidos por violarem direitos humanos. Do ponto de vista técnico, eu acredito que vai ser excelente para o campeonato francês, né? Que vai acabar ganhando mais audiência, né? Todo mundo vai querer ver o Messi no PSG. Vai ser bom, inclusive, para os adversários, né? Que vão querer enfrentar Messi, vão se sentir mais motivados, embora o nível técnico seja incomparável, né? E a gente sabe que a transferência de Messi faz parte dessa obsessão do PSG pelo título da Liga dos Campeões. É mais um grande passo que o clube francês dá, né, rumo ao seu objetivo. O clube vem de boas campanhas na Liga dos Campeões, vem chegando longe, depois de muitos anos batendo na trave ali nas fases iniciais do mata-mata da Liga dos Campeões. Então, é um passo a mais que o clube dá para conquistar a tão sonhada orelhuda. E aumenta, com certeza, a curiosidade, né, dos fãs de futebol de ver esse PSG jogar, né? Porque não foi apenas Messi. Vieram também Sérgio Ramos, Donnarumma, já tem lá o Neymar, o Mbappé, Hakimi, Di Maria. Já tinha o Keylor Navas, que é um grande goleiro, para mim, um goleiro mais subestimado do futebol mundial. Então, é um grande elenco. Vamos ver como o Pochettino vai lidar com esse grupo recheado de estrelas, como é que ele vai conduzir o PSG depois de uma temporada, de certa forma, decepcionante, né? Porque o PSG não chegou longe na Champions League, chegou, mas não foi finalista e acabou perdendo o título do campeonato francês para o Lille. Eu acredito que, para Messi, em questão de ambiente, em questão até de nível técnico, essa transferência foi boa para ele. Vai em um grupo que aparentemente é harmônico, né? Os jogadores têm boa relação entre si. A França pode ser ele pode se adaptar rapidamente, à França, embora o idioma seja bem diferente, né? O francês do espanhol, e embora a Ligue 1 tenha um nível técnico abaixo de La Liga, mas eu acredito que essa transferência pode ser boa para Messi. A gente nota que ele sentiu bastante nessa saída do Barcelona, que ele queria ficar no clube, mas eu acredito que com o passar dos tempos, o tempo pode ajudar a sarar essa ferida, né? O decorrer da temporada pode ajudá-lo a virar essa página. Vamos falar assim, entre aspas, né? Porque a gente sabe que é difícil, quase impossível dissociar o Messi do Barcelona, né? Toda a história futebolística dele, 99% da história futebolística dele foi na Catalunha, né? Foi em Barcelona, e esse 1% vou deixar para o Newell's Old Boys, que é o time do coração dele, onde talvez ele possa encerrar sua carreira, né? Mas é inevitável, né, que se gere toda essa expectativa em torno dessa era de Lionel Messi no Barcelona.
E possivelmente ele também pode até jogar mais tranquilo, né? Depois de ter tirado um enorme peso das costas com esse título da Argentina da Copa América, esse tão sonhado triunfo pela seleção albiceleste contra a seleção brasileira do Maracanã. Eu, eu vou começar polemizando aqui com o camarada Luiz, né? Que eu acho que no atual momento a Ligue 1 é mais competitiva que a La Liga. Só nesse momento, né? Do ano passado para cá, a Ligue 1 melhorou um pouquinho, né? E o que tem acontecido com o Barcelona e com o Real Madrid, eu acho que deixou um pouco a La Liga no nível um pouco inferior. Acabei vendo muito jogo da Ligue 1 ano passado, a última temporada, melhor dizendo, né? Do ano passado e desse ano, porque estava passando de graça no OneFootball, aquele aplicativo. Às vezes eu estava até mesmo na rua, assim, botava no celular e ficava assistindo. Tinha jogo que era interessante, né? Não é o primor, mas era num nível muito parecido com o do espanhol. E agora que o Barcelona e o Real Madrid estão nesse processo aí E de a construção. reconstrução, né, e enfrentando o fair play financeiro da própria La Liga, que eu acho que o problema mesmo agora para eles vai ser esse fair play interno, né? Sim, que foi o que motivou a saída de Messi. Que acabou motivando a saída dele. Eu gosto da saída dele, cara, porque como, como eu gosto muito desse tipo de desafio, né? Eu sou muito a favor do que o Cristiano Ronaldo fez. Eu só não gostei do destino que ele escolheu, né? Eu acho que jogador desse nível tem que ser testado em locais diferentes, né? Então, por isso que sempre que as pessoas perguntam um ou outro, eu sei que o Messi é muito mais habilidoso, não tem nem como comparar, vai ser sempre colocado na frente, né? Mas o que o Cristiano Ronaldo fez, cara, nenhum outro jogador na história do futebol fez. Ele se provou praticamente em todas as ligas que ele podia se provar, ele só não foi na Alemanha. O cara jogou em Portugal, não dá para contar muito, foi o início, né? Talvez não encerre a carreira lá. Eu acho que o Cristiano Ronaldo vai jogar até os 40 anos, né? Fácil, se ele quiser. Vai ter muito físico para isso, só adaptar no campo. Jogou na Inglaterra, jogou na Espanha, jogou na Itália, o cara se prova e ele só joga em camisa pesada. Aí o Messi, que não tem motivo algum, a não ser financeiro, o cara vai jogar no PSG, um time que não tem lastro nenhum, tem tradição nenhuma, completou 51 anos agora, essa semana. Aí eu me decepciono, né? Espero o cara sair, vai jogar no Manchester United da vida, vai jogar no Milan, no Internacional, sei lá, até na própria Juventus, o cara vai pro PSG, pelo amor de Deus. Hum. Antes fosse até pro Real Madrid, mas para alguém querer acabar com a idolatria dele, mas vai jogar numa camisa pesada, cara. Vai jogar no PSG Eu não dá. também preferia ver Messi numa liga de maior prestígio. Também preferia. Eu preferia ver o Messi no Pô, News. Pra falar a verdade, eu preferia ver é, ele no News Old Boys. Mas, assim, pra mim, o problema é que ele virou um cara impagável, né? Isso é culpa muito do Barcelona e do Real Madrid, que são dois times que eles meio que viraram o Olimpo do futebol, né? A gente já comentou aqui outras vezes. Mas por que que eles aham. viraram esse Olimpo? Porque eles viraram um nível de excelência técnica muito alto. Eles conseguiam reunir os melhores jogadores do mundo, né, nesses dois times. E o preço disso é pagar salários estratosféricos. E chegou num momento em que bateu no teto e eles já não conseguem mais se livrar disso. O Barcelona tá cheio de jogador lá que queria negociar, Griezmann, Coutinho, Dembélé, que são salários altíssimos e ninguém paga. E o salário do Messi é um negócio impagável. Ele vai ganhar 40 milhões de euros por ano. Ninguém tem essa bala para pagar. No fim, o único time que sobrou para pagar isso é o Paris Saint-Germain. Eu acho meio frustrante, não é nem questão dele ir para o Paris Saint-Germain. Eu acho que é um time, tipo, pelas vias erradas, como o Luiz comentou. É um time que não tem tanta relevância, né, fronteira fora aí da França, que está tentando buscar seu lugar ao sol aí. Eu não concordo muito da maneira como está sendo, nem quem está financiando isso, mas o problema não é nem ele ir para esse time, que é um time pequeno, né, comparado a outras grandes forças. É que, para mim,
juntar esse monte de talento, não só o Messi, mas o Neymar, o Mbappé, o Hakimi, que chegou, o Sérgio Ramos, Donnarumma, juntar esse monte de talento no Paris Saint-Germain é um desperdício, porque por mais que o Júnior tenha comentado que a Liga ela é um campeonato competitivo, vamos dizer assim, ele é nivelado, ele é nivelado por baixo, os times eles não são bons. E quem sobra é o Paris Saint-Germain. Então a gente vai ver aí 70% da temporada esses caras gastando a bola contra times que não eles não precisam nem fazer muita força para ganhar. A competição grande mesmo vai ser na Champions League. Eu acho que isso é um pouco frustrante, assim, não tanto do Messi, mas juntar esse monte de jogador bom num time aí. Mas só fazer outra pergunta para vocês aí. A gente sabe, né, agora uma reunião de talentos. Vocês veem algum motivo para dar errado, algum fator ou mais de um fator que possa fazer com que esse time aí dê errado, como os Galácticos do Real Madrid, né, que a gente esperava mais, no fim das contas eles só acabaram ganhando um campeonato espanhol. Vocês veem algum motivo ou alguns motivos que possa fazer com que esse time não tenha o sucesso que todo mundo espera que tenha? Assim, de bate-pronto, eu estou vendo o Mbappé muito insatisfeito de estar participando do grupo. Eu acho que o mais sensato a fazer era negociar o Mbappé urgentemente com o Real Madrid, né? O cara já pediu para sair e eles não querem vender, né? Porque eles estão com essa, essa vontade, né, de montar esse time galáctico, né? Porque de repente ali, né? O sonho da galera é chegar perto do que o Real Madrid já fez, né? Nos tempos mais antigos. Só que estou chutando assim, né? Porque eu acho que nem vai dar errado, né? Porque por mais que o cara esteja com raiva e possa ali ficar jogando sem paciência, cara, o cara é tão bom que eu acho que não vai conseguir nem estragar essa reunião de pessoas aí, né? Eu não confio muito em alguns jogadores que tem ali no PSG ainda. Mas só que Mbappé, Neymar e Messi, cara, o negócio é tão surreal, tão fora de série, cara, que é só se os caras ficarem de muito toquinho para lá, toquinho para cá, né? Coisa que o Messi não faz, ele é objetivo. O cara gosta de fazer o gol, o Mbappé também. E o Neymar vai acabar sendo contagiado por isso, né? Porque para mim ali, Verratti, Paredes, Danilo, essa galera não está no nível, né? São bons jogadores ali, mas outros meio-campos, né? Do Liverpool, do Bayern de Munique, do City, tem meio-campistas muito melhores do que esses. Então, assim, só para dizer que tem algum desequilíbrio no time, para mim está ali no setor de meio-campo. É o Di Maria, que é um cara que até é um pouco relevante, eu não vejo ele nesse nível tão gigantesco, não. Não acompanha esse trio, né? Mas para mim a única coisa aí, para não dizer que para não falar que eu não disse nada, né? É o Mbappé que não quer jogar, quer sair dali. Você percebe até na maneira como ele reage, né? Tem visto algumas imagens aí de treino, de contato entre eles. Você percebe que o cara não está na mesma sintonia, mas joga tanto que não vai dar problema, não. Você enxerga, Luiz, É, algum fator aí? eu tenho lido nas redes sociais alguns questionamentos referente ao treinador, né? Se ele vai ser capaz de, de extrair do elenco o máximo de potencial que ele tem. Então, eu acredito que se alguma coisa der de errado, vai ser ou na gestão do elenco, ou na estratégia para os jogos, né? O PSG vem de uma perda de título que até pouco tempo atrás era considerado improvável, né? Foi, de certa forma, surpreendente a conquista do Lille. Longe de tirar os méritos do time, né? Que liderou o campeonato durante a maior parte do tempo e conseguiu segurar ali a pressão exercida pelo PSG durante o campeonato. Mas o Pochettino, de certa forma, vem pressionado, né? Depois de não se classificar para a final da Liga dos Campeões, de perder o título nacional para um grande concorrente. Então, eu acredito que se der alguma coisa de errado, vai ser na questão da área técnica mesmo. Eu não imagino
esse time cheio de estrelas não conseguindo grandes conquistas. E as pessoas até chegam a debochar, né, em relação ao currículo de Pochettino, porque ele veio de um time que, apesar da sua rica história, da sua vasta tradição no futebol inglês, vem de um time que está numa seca enorme de títulos, que é o Tottenham, né? Então, eu vejo até pessoas comentando nas redes sociais, Pochettino saiu do Tottenham, mas talvez o Tottenham não tenha saído dele. Então fica aí esse desafio, né, para o treinador de subir de patamar na sua carreira, treinando esse time cheio de estrelas do PSG. O meu destaque também fica pro lado do Pochettino, mas nem tanto da capacidade técnica dele, que assim, por mais que ele não tenha ganho nada no Tottenham, o Tottenham brigou pela Premier League, chegou numa final de Champions League, tinha um padrão de jogo interessante. Eu acho que ele não tem envergadura ainda para domar tantos egos como esse time tem. Eu acho que se acontecer alguma coisa ruim, vai partir de dentro, né? Uma explosão ali, um choque de egos mesmo. Sim, Você tem sim, penso por você esse tem o lado grande também. vilão, tem o grande vilão no elenco, né? Mas eu não sei se ele é um vilão internamente ou ele só dentro de campo ele tem essa marca, o Sérgio Ramos. Não sei como que ele é de grupo, é porque a gente está falando de um cara que jogava no Real Madrid contra dois caras que jogaram no Barcelona, né? O Neymar e o Messi. Mas acho que se for para dar alguma coisa errada, seria esse choque de egos mesmo. Tipo, como o Junior comentou, né, que já pode alguma coisa ali sobre o Mbappé, né, que pode ser um início desse choque de egos, não sei. Eu acho meio burro, ele quer um time para ele, mas assim, ele não vai achar um time tão bom, é o que o presidente do PSG falou. Ele não vai achar um time tão competitivo em Madrid como ele vai ter agora em Paris. Acho que ele tem muito a aprender ainda. E Ficar pelo menos assim, uma temporada. Mbappé nem chegou no auge ainda, né? Já conquistou muitos títulos, mas ele ainda nem chegou no auge, ainda é muito jovem, não precisa ficar se pressionando a esse ponto, né, de ter um time que jogue em função dele. Ele tem que aproveitar um momento mesmo. Concordo. Eu, Eu acho que ele ainda eu tem acho idade para chegar que no Real Madrid e ser protagonista. Ele é novo ainda, 22 anos, né? e vai chegar no Real Madrid agora, cara. O time em reconstrução. Sei que ele quer esperar, né? Porque se chegar no Real Madrid, vai cometer o mesmo erro que o Neymar cometeu saindo do Barcelona. Se o Neymar fica no Barcelona, talvez já tivesse até conseguido o melhor do mundo já, cara. Porque o Messi já não é o cara que vai dominar as ações ali do time, né? Ele já estava adaptado, ia ser muito mais fácil para ele conseguir. Aí saiu para fazer essa aposta que o Mbappé está querendo fazer agora. E com todo respeito ao Mbappé, cara, ele tem uma explosão muscular sensacional, né? Um cara de arranque, mas de habilidade praticamente nenhuma, cara. Então, ele é o Cristiano Ronaldo dessa geração, né? Vamos ver se ele vai conseguir manter o nível que o Cristiano mantém até hoje. Mas ele não é o cara que brilha os olhos de quem está assistindo ver o jogo, não. Ele é mais prático, né? É velocidade e gol. Então, para ser melhor do mundo aí, ele precisa contar também com os habilidosos não indo tão bem. Porque quando a gente para ver o jogo, a gente quer ver Messi, a gente quer ver Neymar, que é um estilo de jogo mais plástico, né? Acredito que a maioria das pessoas vá para essa linha. E um jogo mais explosivo aí é muito, muito difícil de você curtir, né? O último cara desse estilo que eu gostava muito mesmo era o Ronaldo Nazário, mas que era super habilidoso, que é o contrário, né? Ele tinha os dois, na verdade. Por isso que, se não fossem as lesões, ele ia estar nesse Olimpo aí, com certeza, muito mais lembrado do que é ainda agora. Também é complicado, né? A gente falar muito sobre melhor do mundo, pegar o posto do Cristiano Ronaldo e do Messi, mas a gente tá falando de dois caras que já estão ali, pelo menos, entre os cinco maiores de todos os tempos. É um nível de competitividade que os dois atingiram que dificilmente alguém vai conseguir.
Acho que esses caras que olham só, que querem alguma coisa visando só, eu quero ser o melhor, tá com uma visão errada, porque o futebol ainda ele é coletivo, né? Ele não virou ainda um esporte individual. Mas só para a gente não falar que não falou do Barcelona, né, eu queria fazer uma pergunta para vocês, só para a gente encerrar. O que sobra desse Barcelona, né, agora sem o Messi? O que vocês acham que vai acontecer? Eu já vi gente falando que ia ser um novo Milan. Eu acho meio exagerado o novo Milan, porque o Milan é um time que não consegue nem se manter na parte de cima do campeonato italiano. Agora conseguiu, né, chegar numa Champions League depois de muito tempo. Também ouvi falar de Manchester United, para mim é uma comparação mais saudável ali, para chamar de novo United, porque o United teve essa ruptura de 25 anos do Ferguson e depois o time não conseguiu se encontrar ainda, né? Passou bastante gente boa por lá, mas é um time que não consegue o protagonismo em seu país. Ali briga, né, pelo menos pode ser considerado o terceiro, o melhor time do país, o quarto, que eu acho que é o mais provável que vai acontecer com o Barcelona. Vai ficar ali atrás do Real, talvez do Atlético, quem sabe do Sevilha. Mas o time é bom, né? A gente sabe que o time é bom, tem boas peças, mas esse time do Barcelona era muito burocrático e sempre faltou o cara que nessa burocracia toda eram poucos momentos de faísca, e quem fazia essa faísca era o Messi, agora não tem. O que vocês acham que vai acontecer com esse time? Começar aí por você, Luiz. Qual que é o futuro do Barcelona? Antes de começar minha fala, só para abrir um parênteses, na questão do Pochettino, eu não duvido, obviamente, da qualidade dele enquanto treinador. Minha maior dúvida mesmo é em relação à gestão do elenco. Falando sobre o Barcelona, eu penso por esse lado também. Eu acredito que o Barcelona vai ficar ali na parte de cima da tabela. Não sei se brigando diretamente por títulos, como aconteceu na temporada passada, né, na última temporada de Messi, muito por causa das atuações do camisa 10, né, da seleção da Argentina. Mas é uma grande incógnita, né? Um grande ponto de interrogação, né? Saber, tentar prever até onde o Barcelona pode chegar sem o maior ídolo de sua história, né? Sem Lionel Messi. Eu acho mais provável o Barcelona continuar ali na parte de cima da tabela. Acho plausível a comparação com o Manchester United, né? Que está ali num período de seca de títulos, vivendo de classificações, ou para a Liga dos Campeões, ou para a Liga Europa. Mas eu vejo esse atual cenário muito, muito mais favorável para o Atlético de Madrid, né? Essa reconstrução pela qual o Barcelona e Real Madrid estão passando. Acaba sendo favorável para o Atlético de Madrid, que vem bastante motivado, né, pelo título nacional que conquistou na última temporada, e pode ser benéfico para times como o Sevilha, né, que há muitos anos conquistou o papel de protagonista, né, na Liga Espanhola, papa títulos na Liga Europa, se tornou frequente na Liga dos Campeões. Então, eu acho que o atual cenário do futebol espanhol é muito mais favorável para times como Atlético de Madrid e Sevilha. No caso do Sevilha, o maior desafio é deixar de ser um time caseiro, né? É um time que perde muitos pontos bobos fora de casa, embora seja um bicho-papão em seus domínios. Mas, voltando a falar do Barcelona, é muito do que já foi falado aqui. Pode brigar por títulos no Campeonato Espanhol, pode beliscar taças em competições de mata-mata, né, como fez na Copa do Rei recentemente, mas fica aí esse grande ponto de interrogação, né? Pode estar vindo um período de vacas magras, vamos dizer assim, ali na Catalunha. Ficam mais dúvidas do que certezas. Eu vou mentir para vocês, não. Eu gostaria muito que o Barcelona caísse numa milanização aí e amargasse anos de ostracismo, né? Mas também concordo que seja mais parecido com o que vai rolar no Manchester United.
Eu não gosto do treinador do Barcelona atual, né? Eu acho muito fraco. E, e assim, né? Vejo um time com algumas boas peças, mas também desequilibrado. Não vejo um meio-campo muito poderoso, não, para poder sustentar o ataque, né? O sistema defensivo até que ainda é ok. Então, acho que vai disputar internamente o campeonato, mas fora da Espanha, não vejo muito sucesso para o Barcelona, não. E por que eu torço para que eles caiam num período ruim, né? Mas por conta da modinha mesmo, cara. Porque durante muito tempo, Real Madrid e Barcelona encheu a paciência, cara. Parecia que eram os únicos times importantes do planeta e a gente sabe que tem time grande em vários campeonatos aí, mas parecia que só existiam dois no mundo e no período Messi e Cristiano Ronaldo, então, muita injustiça histórica foi praticada aí, né? Então, para ver um pouquinho desses dois times aí, esperar um pouquinho aí, sentar um pouco para aguardar, é até interessante, porque eu sou de uma época que o Flamengo ia lá e ganhava, conseguia ganhar amistoso desse Real Madrid aí. Outros times brasileiros também conseguiam fazer frente, né? Então, quando você depois percebe que fica impraticável jogar futebol contra essa galera, fica um pouco sem graça, né? Então, é bom ver que, que as coisas podem ter uma reviravolta, né? O ciclo do futebol chegou, chegou também para essas superpotências. E aí você começa a olhar para outros setores, né? Para outras praças. Aí fica um pouco mais interessante. Aí depois no futuro eles voltam também a ter poder, porque não é que a gente quer que o time acabe, né? Só que a gente quer ver distribuir mais um pouco as atenções do mundo do futebol. O Barcelona acabou sendo vítima dessa bolha que ele criou no futebol, né? Dessa bolha econômica. De tanto pagar salários astronômicos para os seus maiores craques, acabou entrando em crise financeira e agora não pode mais pagar essas fortunas, né? Para seus jogadores. E soma-se isso também à crise política que o clube enfrenta atualmente. Exatamente. Para mim, assim, ó, no fim das contas, cai por terra, assim, ninguém duvida, né, do sentimento que o Messi tem pelo Barcelona. O Barcelona fez muito pelo Messi, se o Messi não tivesse sido para lá nem jogador de futebol, ele era. Só que ele também deu muito em troca, né? A quantidade de títulos, ele participou de 36% dos títulos do Barcelona. Mas quando falam de amor à camisa, que o Messi ama, eu não duvido que o Messi ame a camisa do Barcelona, mas ele preferiu amar a ele mesmo, né? Por mais que ele tenha que ele quis ficar dessa vez, ele escolheu sair antes para ter, porque ele estava acabando ali o tempo competitivo dele, ele queria um time que fornecesse mais para ele, que acompanhasse ele, né? Isso daí para mim cai por terra. Todo mundo que fala que amor à camisa, que lindo, para mim é mais bonita a história do Totti, que tinha capacidade de jogar em qualquer time do planeta e preferiu ficar na Roma, né, e ganhar só ali poucos títulos, mas ali sim era amor à camisa. Mas é isso, camaradas. Assunto rendeu hoje, né? Foi bom pra caramba o programa. Agradeço aí a companhia de vocês. Júnior, valeu, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Camarada Luiz, obrigado aí a companhia. Valeu e até a próxima. Um abraço, rapaziada. Um abraço para todos que nos escutam. Mais uma vez, fico agradecido pelo convite, pela participação e até a próxima. E para você que nos escutou até agora, agradeço demais a sua companhia e voltamos aí na próxima edição. Valeu!